Excelente noite de segunda-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja novamente bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Hoje um programa mais uma vez recheado de atrações para você. Seleção brasileira jogou agora há pouquinho, ganhou de Gana por 1-0. Jogou pro gasto, Gana bateu como sempre, perdeu também como sempre, né? E o Brasil aí tentando se reerguer. Deve sair convocação, não saiu agora porque o Mano segurou, mas deve sair um pouquinho mais para frente para o Brasil e Argentina, dia 14 de setembro, pelo Super Clássico das Américas, né? Também vamos falar muito de Campeonato Brasileiro da Série A e também neste programa tem a Fórmula 1. Mas, neste programa, assunto especial para você. Arbitragem, mais uma vez, já veio aqui nesse programa, você se lembra bem, auxiliar Graziele Crisol, e hoje o ex-árbitro Alfredo Santos Loeblin, aqui no estúdio do Esporte na Rede para falar com a gente. Ele que foi polêmico, encerrou a carreira precocemente por um motivo que você já conhece, se não conhece a gente vai aqui pelo menos abordar um pouquinho só, mas eu quero ouvir do Alfredo Loeblin sobre a arbitragem brasileira. A gente vai falar muito aqui, sim, também deste assunto. Ele que é colunista no jornal Agora São Paulo, para fazer o programa desta noite comigo, sempre ela, a simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. Boa noite ao nosso convidado, o Alfredo, né, que veio aqui no nosso programa. E, claro, boa noite para você aí de casa. E, claro, eu estou aqui esperando a sua participação, como sempre. Para você participar do programa é muito simples. É só você ir na opção Participe, aqui mesmo no site, e mandar sua pergunta, sua dúvida ou a sua sugestão para o programa. Agora, se você está aí em casa assistindo a nossa reprise, também é muito fácil participar. Você manda um e-mail para o UpTV Esporte na Rede, tudo junto, @gmail.com. E, claro, mande a sua pergunta. Participe com a gente, mande aí o e-mail que vai aparecer na sua tela, né? Verdade, até mais uma o e-mail vez. sempre aparece aí, só para reforçar para você, uptvesportnarede.gmail.com, aí está. Participe com a gente, responda a enquete desta noite que o Luquinha está aí falando. Qual é, Luciane? A enquete dessa noite é a seguinte: como você avalia o futebol da seleção brasileira? Como péssimo, ruim, médio, bom ou ótimo? O que você acha? Muito bem, sobre isso vamos falar agora aqui no Esporte na Rede. Está chegando ainda ao estúdio, daqui a pouquinho deve pintar por aqui a nossa enciclopédia da bola, o Alexandre Aníbal, daqui a pouquinho estará aqui. Verdade. Mas deixa eu apresentar o convidado desta noite, que veio aqui simpaticamente aos estúdios do Esporte na Rede, aceitando o nosso convite. Ex-árbitro da FIFA, chegou a FIFA, apitava bem, Alfredo Santos Loeblin. Boa noite, Loeblin, obrigado por ter vindo. Bom, boa noite, é um prazer muito grande agradecer o convite. Estava bem por conta sua, mas eu agradeço. Tá certo. Loeblin, já que o nosso comentarista ainda não chegou, passo para você a enquete dessa noite. Como é que você avalia o futebol da seleção brasileira aí? Olha, eu não gostei do jogo, assisti o jogo, acho que o Brasil pegou um adversário fraco, que só batia, e o Brasil só fez lançamentos, né? Principalmente depois da contusão do Ganso. Eu acho que foi um jogo muito mais para o Mano ter uma sobrevida do que realmente para a seleção brasileira mostrar alguma coisa. Eu acho que nós estamos longe do ideal. Mas se você tivesse que escolher uma das opções da nossa enquete dessa noite, péssimo, ruim, médio, bom ou ótimo, o que você escolheria do que vem apresentando a seleção para cá? Esse jogo teve uma pequena evolução, talvez pela entrada do Gaúcho, que deu um pouco mais de estabilidade no meio de campo ali, um pouco mais de maturidade. Mas eu acho que o futebol está bem médio, bem mediano realmente, longe do que ele precisa, e para quem pensa em ganhar uma Copa do Mundo em casa, nós estamos muito longe disso. Está longe de ser diferente. Deixa eu ver um pouquinho da participação do internauta que eu sei que já tem, Luciane. Exatamente. A Fernanda de Manaus, ela está aqui perguntando, vai ter o programa hoje? A gente atrasou só 15 minutos. Está tendo, nem 15, Já imagina, nem 10. O Carlinhos é de Sacadura Cabral. Bom, sou de São Paulo e acho que o São Paulo está chegando e pode passar o Corinthians. O que você acha, Alfredo? São Paulo pode? Olha, é um dos times favoritos ao título, sem dúvida alguma, né? O São Paulo ainda não está completo, talvez seja, esse é o grande ponto. O São Paulo está onde está, sem estar completo, né? E eu não estou falando só do Luiz Fabiano, estou falando dos jogadores que estão jogando na seleção brasileira, que retornaram agora do Mundial Sub-20. Então o São Paulo realmente é uma equipe que tem tudo para atrapalhar essa reta final do Corinthians.
Vamos então confirmar só o resultado do jogo da seleção brasileira hoje, que foi no Craven Cottage Stadium, lá em Londres, na Inglaterra, estádio do Fulham, simpático estádio do Fulham, pequenininho, aconchegante. Foi 1-0 para o Brasil, vai aparecer aí na sua tela só para que você veja os símbolos bonitinhos, o placar tá aí, ó. Brasil 1, então Gana 0, esse é o jogo de hoje. Gostou da atuação do Ronaldinho Gaúcho, então, né, Marcos? Acho que talvez quem hoje possa segurar um pouco da bronca, né? Os jovens da seleção brasileira. A renovação ela tem que vir com uma certa calma, porque o torcedor brasileiro não vai ter paciência com o Mano se ele botar 11 cara novo ali. Esperava-se muito do Ganso no meio de campo, e o Ganso, além de não estar jogando nada, ainda se contundiu no jogo de hoje. Então o Ronaldinho, ele dá uma estabilidade, umas 2 vezes no jogo a gente percebia ele conversando com os jogadores para segurar um pouco mais a bola, não virar uma correria, né? O Brasil tem que mostrar mais toque de bola. Faltou isso no meio de campo do Brasil. Mas não acho que o Ronaldinho também seja a grande esperança do Brasil para a Copa. O árbitro hoje expulsou um jogador de Gana ainda no primeiro tempo, né? Foi bem o árbitro? Deveria ter expulsado? Deveria e poderia ter expulsado mais jogadores, né? O que nós temos que entender é que um amistoso, o árbitro não apita igual um jogo de um campeonato. Se nós tivéssemos, por exemplo, esse jogo na Copa do Mundo como foi hoje, eu não tenho dúvida que teríamos mais jogadores de Gana expulsos. Como é um jogo de exibição, tem patrocinador envolvido, o árbitro está pensando um pouco mais na frente também, ele faz o quê? Ele tenta levar da melhor maneira possível, mas a expulsão foi muito justa. Como é que o árbitro faz para segurar um jogo como esse? Quando, não necessariamente sendo amistoso entre seleções, mas que fosse um jogo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, um time que só dá cacetada e outro time que é mais técnico. Vai na conversa, vai no cartão, ou cada árbitro tem aí o seu estilo de conduzir? Não, no caso de um campeonato é diferente, né? No campeonato, que nem, vou dar um exemplo prático, o jogo do Corinthians ontem contra o Curitiba. O Curitiba praticou muito antijogo no primeiro tempo, muita faltinha. Não foi uma pancada, com exceção aquela do segundo tempo do Leandro Donizete, que aquilo tinha que expulsar, né? O árbitro interferiu de forma indireta no jogo, mas o árbitro vai contando as faltas e ele conversa com o capitão, fala, não tá dando, pede pro fulano segurar, quer dizer, ele tem que administrar o jogo. O grande segredo não é que o árbitro apita o jogo do jogador, os jogadores vão jogar o jogo do árbitro, é diferente. Tá certo. Como é que você avalia hoje a arbitragem brasileira, de modo geral? Porque tem muito crítico hoje na imprensa que diz que o árbitro marca pênalti besta, ou pênalti que não é, ou falta que não é, que chamam de arbitragem à brasileira, né? Já, por exemplo, o Leandro Pedro Voaden, que é um árbitro da linhagem nova, deixa o jogo seguir mais. O que você pensa da arbitragem brasileira hoje? Mas ele já mudou um pouco, né? Porque ele já foi chamado, porque é o seguinte, né? A arbitragem brasileira está num bom estado. Teve um cantão ali? Teve pelo seguinte, né? Porque, olha só, Leandro, ou ele está certo e está todo mundo errado, ou está todo mundo certo e ele está errado. O que não pode acontecer é porque o treinador, eu conversei muito com o Muricy sobre isso uma vez, ele falou, Loebre, não dá, no domingo vai um árbitro que apita tudo, e na quarta-feira vai um árbitro que não voado e que solta o jogo. Então, para nós fica difícil, e é verdade. E por que está acontecendo isso? Basicamente por um motivo. A FIFA tem que falar assim, ó, a minha interpretação é essa, essa, essa. E ela não faz isso. Ela deixa para cada federação e cada confederação, no mundo inteiro, fazer a tua interpretação. Você vai ter escolas diferentes, com instruções diferentes, com decisões diferentes. Quer dizer, não há uma uniformização da arbitragem, é isso, né? Exato. Claro, no modo de apitar. Exato. É claro que a interpretação vai ser sempre pessoal. Eu não discuto quando alguém fala, eu achei que foi pênalti, você achou que não foi. É discutível, é interpretativo. Agora, se a FIFA diz que uma jogada que o cara tirou a bola com a mão, de forma intencional dentro da área, tem que ser cartão vermelho, tem que ser cartão vermelho aqui em qualquer lugar do mundo. Só que ela não faz isso. Ela fala, se na opinião do árbitro. Ponto. Então a interpretação já vai entrar em prudência, porque a regra falava só em intenção. Depois ela falou para falar intenção e imprudência. Agora ela fala intenção, imprudência e imperícia. Que é onde entra ontem o Leandro Donizete. Ele errou a bola, acertou a cara do Chicão, que é um cartão vermelho. Então esse tipo de coisa que complica bastante. Tá certo. Deixa eu ver um pouquinho do internauta. Diga aí, Luciano. Bom, o Danilo, ele não colocou aqui o local, até peço que vocês coloquem cidade e estado. O que você acha da postura dos jogadores diante do tamanho do desafio que é uma Copa do Mundo aqui no Brasil? Você acha que os jogadores estão preparados ou não? Olha, é bastante complicado, porque é uma Copa diferente pra gente. O Brasil tem o estigma de ter perdido uma Copa em casa. Que essas gerações aí, acho que até o Danilo deve ser jovem, também não passou por isso, porque eu também não passei na Copa de 50. Então, o país perdeu... O país perdeu uma Copa que se dava como ganha. E tem toda uma coisa envolvida aí, o momento do Brasil econômico, a posição do Brasil no mundo hoje, essa nova ordem mundial, o Brasil tomando uma posição importante dentro da América Latina. Os jogadores têm que se preparar para isso. Não é só se preparar para jogar.
Um bom atleta hoje, com uma formação, por isso que atletas, por exemplo, como o Kaká, leva muita vantagem. Tem uma formação, tem uma educação que entende o que tem fora do campo. Porque o futebol está muito aquém das 4 linhas. Muito além, aliás, das 4 linhas. Desculpa, né? muito além. Ele extravasa realmente para fora. Loeb, você tem uma coluna no Agora São Paulo, né? Agora, qual é a periodicidade da coluna? Vamos falar pro pessoal aí. É uma coluna semanal, né? Aliás, hoje a coluna saiu, graças a Deus tem tido uma bastante... Toda segunda-feira, então. Toda segunda-feira a gente fala sobre arbitragem nesse momento do Campeonato Brasileiro. Tá certo. Está chegando aos nossos estúdios. Alexandre Aníbal, por favor, dentro aqui ao estúdio. A gente vai mostrar o Aníbal entrando. Daqui a pouquinho o GP vai posicionar a câmera. Está chegando com a camisa. Já vou pedir para você passar para mim aqui, que eu vou dar aqui para a nossa Luciane Bando, que já vai vir por cima. O GP vai posicionar, tudo informal assim. Chegou cedo hoje, hein, Aníbal? Já estamos aqui com quase metade do primeiro bloco. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Leandro, Evelyn, Luciane, tudo bem? Desculpa do atraso, trânsito aqui na região terrível. Evite a área, se possível, você... Audiência rotativa aqui. Serviço. Evite a região do ABC, porque ela realmente está um horror. Faltou entrar só uma vinhetinha de plantão, né? Pim, 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 serviço, aqui, ABC muito ruim, não vem por essas vias, etc. E aí, Aníbal, como é que o senhor viu a saudade do brasileiro no final de semana? Aliás, falando antes de seleção brasileira, que o brasileiro não chamei ainda, seleção brasileira viu o jogo agora contra Gana? Eu vi o jogo, gostei muito do Ronaldinho, principalmente, o jogador voltou bem com a camisa da seleção. O goleiro de Gana, diga-se de passagem, fez 2 ótimas defesas. Era para o jogo ter sido... Exatamente, era para ter sido muito mais que 1-0. Leandro Damião, conforme a gente tinha falado aqui no programa anterior, é uma opção de ataque para o Brasil, assim como o Hulk, né? Já que a gente está tão carente aí de centroavantes, tanto o Leandro Damião quanto o Hulk podem ser 2 bons nomes aí para o ataque da seleção. Você gostou da convocação do Mano? Gostei. Acabei de chegar. Organizando o que a gente pedia aqui no Esporte. Exatamente, Marcelo voltou, como a gente sempre defende aqui, e acabei de chegar agora, deu no rádio a convocação para os jogos contra a Argentina. Uma das surpresas é o goleiro do Santos, Rafael. Foi convocado pelo Mano Menezes, só com jogadores pela seleção que jogam aqui no Brasil. Legal, então eu vou pedir para a Luciane se ajeitar lá para tentar achar a convocação do Mano Menezes agora para esses jogos contra a Argentina, para a gente poder falar um pouquinho para você, já vai entrar no assunto do Campeonato Brasileiro. Antes da gente mudar de pato para ganso, né, como sempre faz aquele joguinho aqui, alguma questão com o Evelyn, agora que você está chegando? Pelo menos boa noite. Direto, boa noite, Evelyn, tudo bem? Boa noite, prazer. Tudo meu. A gente vê muitas as questões, por exemplo... na Inglaterra, a profissionalização dos árbitros é uma saída para o Brasil poder aplicar essa nova carreira, poder investir mais em treinamento, em profissionalização, poder remunerar bem a profissão para que ela seja reconhecida como tal, para que o árbitro ele possa somente se dedicar a isso? Sem dúvida alguma. O grande problema no Brasil são os encargos sociais. Porque quem paga a arbitragem é o clube mandante do jogo. Então, com isso, se você contrata o árbitro, ele tem que pagar o 13º, fundo de garantia, uma série de coisas, que vai dar aí 54% do salário do árbitro hoje, esse apitar direto. O que eu sugiro, e conversei isso inclusive várias vezes com o Marco Paulo sobre isso, Marco Paulo Del Nero, da Federação Paulista, é que haja a contratação do árbitro por contrato. Então eu contrato o árbitro anualmente. Se ele for bom, for bem, eu renovo o contrato do próximo ano. Se não, eu diminuo a proposta para ele, vai atuar na Série B. O que tem que ser feito, o que não pode mais ser feito, é o árbitro atuar o dia inteiro numa outra profissão e apitar à noite. Eu cansei de sair do trabalho 6 da tarde para apitar um jogo à noite. É evidente que a condição física, mental, não é a melhor possível. Mas é possível se contratar tanta gente? Porque, por exemplo, qual é o número de árbitros hoje na CBF? O quadro, o tamanho do quadro? Se você for analisar o quadro inteiro, 340, mas que não, atuam... É uma empresa quase de grande porte, né? Mas são sempre os mesmos que atuam. É igual a história do sorteio. Se você pegar os 10 árbitros que mais atuavam sem o sorteio, que é uma estupidez esse sorteio, porque não tem que o árbitro sorteado tem mais sorte. Tem que o melhor. Porque cada jogo requer um tipo de árbitro. Se você sorteia, você vai tirar da comissão a responsabilidade. Porque por que vai o Leandro no jogo e não foi o Loeblin? Ué, porque o Leandro foi sorteado. Então a sorte vai... Eu não quero ser operado por um médico que foi sorteado no hospital. Eu quero escolher o médico, o melhor médico. O que poderia acontecer seria o seguinte, a divisão dos árbitros por categorias. Conforme a gente tem pote 1, as cabeças de chave dos sorteios da Liga dos Campeões, aí o pote 2 seria por categoria e talvez por senioridade. O árbitro que tem mais experiência,
ele é designado para apitar jogos mais importantes que outros. Seja, talvez a gente pudesse profissionalizar a arbitragem com um quadro menor de árbitros, de funcionários, e entre aqueles ali a gente teria o sorteio para o jogo, né? Mas de o repente, problema... em vez de 300, 30, 40... Né? Mas e os demais? O problema é que na Europa, você está falando de campeonatos, você não fala na Alemanha, em terceira divisão da Alemanha é amadorzão, é o cara que trabalha de dia à noite, ele sai da fábrica e vai jogar bola. Aqui no Brasil, você fala em quarta divisão nacional, você fala nos campeonatos regionais que estão acontecendo nesse momento, porque as equipes não participam. E eu ouvi te uma entrevista do presidente do Fortaleza, muito interessante, que ele falou o seguinte: ele prefere jogar o Campeonato Cearense, que ele joga 8 vezes com o Ceará, turno, retorno, final, semifinal, do que disputar o Campeonato Brasileiro. Porque ele gira, né? Ele Exato. gira, ele tem giro de placar, tem giro de jogadores, público, Exato. Movimenta muito mais o clube dele do que ele ficar parado durante 6 meses e jogar uma outra competição de 6 meses. Então a gente tem o quê? Uns 200 times atuando bem no Brasil, né? Uns regionais, com as 4 divisões do brasileiro, você somando aí deve dar uns 200, 250 times hoje atuando bastante. Convocação da seleção, Luciane, diga aí pra gente então. Bom, o Bruno Cortez, né, do Botafogo, Casimiro Só de São Paulo. Brasil, é isso. Só jogadores do Brasil. Pra gente lembrar, então vamos lá. Tá, o Bruno Cortez, que é do Botafogo, o Casimiro, que é do São Paulo, Cícero São Paulo também, Danilo Santos, Dedé Vasco da Gama, Fábio, que é o goleiro do Cruzeiro, Fred Fluminense, Henrique Palmeiras, Jefferson, que é goleiro também do Botafogo, o Kleber Internacional, o Leandro Damião, que é do Internacional também, Lucas São Paulo, Mário Fernandes do Grêmio, Neymar dos Santos, Oscar do Internacional, o Paulinho do Corinthians, o Rafael também goleiro, que é do Santos, o Ralf, que é do Corinthians, Renato Abreu do Flamengo, o Heber do Atlético Mineiro, Rodolfo São Paulo, Rômulo do Vasco da Gama, Ronaldinho Gaúcho do Flamengo e Thiago Neves também do Flamengo. A convocação é assim, em ordem alfabética. Ok para vocês que jogam no Brasil? Algumas surpresas, Rafael, por exemplo. Agora, Mário Fernandes do Grêmio, meio difícil de entender. O próprio Hever do Atlético Mineiro, que é um bom zagueiro, mas que para mim não atravessa uma fase boa. É um time que está tomando todos os gols. Exatamente. E também, e aí a parte boa das convocações, Bruno Cortez, né, o Rafael, goleiro. Eu achei que é uma convocação, eu achei, por exemplo, que faltou o Dagoberto, que atravessa uma grande fase pelo São Paulo, talvez a melhor fase da carreira dele, e mais uma vez não entrou na seleção. Borges, eu levaria Borges. Mas também. tem um detalhe importante, né? O Ganso se machucou no jogo de hoje, foi cortado por causa disso. Um jogo que não valia nada. Com todo respeito à história da Copa Roca, Brasil e Argentina, estão levando uma série de jogadores. Pega o São Paulo, tem 4 jogadores convocados. Quer dizer, o risco de uma contusão existe. Quer dizer, eu acho que precisa rever. A CBF precisa entender o seguinte: de quem é o futebol? É dela ou é dos clubes? Porque se é dos clubes, você precisa respeitar o clube numa hora dessa. Acho que tem que levar um atleta, mas também não pode levar 4, 5 do mesmo clube, porque o São Paulo está no processo de recuperação. Ele perde 2 jogadores machucados aí, como é que faz? O que acontece é que existe erro de calendário e a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, só liga para a seleção brasileira. Ela está pouco se importando, inclusive com o Campeonato Brasileiro, tá? Essa que é a grande verdade. Vamos falar então de Campeonato Brasileiro, vai aparecer aí para você. Resultados desse final de semana. Fluminense 3, Atlético Goianiense 2, Atlético Mineiro 2, Avaí 0, Figueirense 1, São Paulo 2, mais uma vez o rival do Salvou São Paulo. Palmeiras 1, Cruzeiro 1, Marcos Assunção perdeu o pênalti no último minuto de jogo. Flamengo 1, Bahia 3, ó o Flamengo, hein, agora tá indo de bico. Grêmio 4, Atlético Paranaense 0, fechando essa primeira tela. Coritiba 1, Corinthians 0, América Mineiro 4, Vasco 1, Ceará 1, Inter 1 e Santos e Botafogo foi adiado, possivelmente dia 19 de outubro, né? Mais um jogo adiado do Santos, inclusive. Classificação para você. Corinthians em primeiro ainda com 40, agora São Paulo pula para segundo, mesmo número de pontos do Vasco, 38, e Botafogo fechando hoje o G4 com 37. Depois vem Flamengo 36, Palmeiras 33, Fluminense 31, Coritiba, Figueirense e Inter, todos 29. Na página seguinte estão Cruzeiro e Atlético Goianiense com 28, Ceará com 26, Grêmio e Bahia com 24, Santos 23, Atlético Mineiro aí já na zona da degola com 21, Avaí 20, Atlético Paranaense 18 e América Mineiro com 17 pontos. Alexandre Aníbal, destaques deste final de semana?
Bom, mais uma vez o Corinthians permaneceu líder muito mais pela incompetência dos outros do que pelo que os seus próprios méritos, né? Uma derrota até certo ponto considerada normal, perder para o Curitiba na cidade de Curitiba é um resultado normal, um adversário difícil. O Vasco perder do América Mineiro, uma coisa assim, que teoricamente a gente não jogaria, não apostaria nesse resultado do América vencendo, ainda mais por 4-1. E também o Bahia ganhando do Flamengo por 3-1, logo da saída do René Simões do comando técnico do Bahia. Né? Bahia de Todos os Santos. Com o Evelyn eu vou abordar na volta do intervalo a arbitragem para a próxima rodada. Você acompanha a arbitragem de modo geral ainda, né, Ué? Acompanho, né? Até por causa da coluna, tudo a gente acompanha, não só a arbitragem, mas o meio arbitragem, né? Como é que está a questão do sorteio, como é que os árbitros estão. Eu estou um pouco preocupado com essa coisa do árbitro ter rede social. É muito perigoso daí. O cara faz os comentários, às vezes, sobre o seu jogo que não deve ser feito. Falando nisso, tem uma pergunta que um amigo meu pediu para fazer para você, sabia que eu vim aqui hoje? Pois não. Jaime, da Prefeitura de Guarulhos, ele é diretor de comunicação lá, ele falou o seguinte, você disse agora da exposição, né, do árbitro na rede social. Ele falou o seguinte, por que o jogador, quando perde o jogo, ou ganha, enfim, ele vai lá e tem que dar entrevista? O técnico também. Por que o árbitro normalmente não fala? Existe uma ordem para ele não falar. Qual é a explicação da ordem? A regra, a FIFA tem uma interpretação que o erro de fato não é passivo de mudança do resultado. Ou seja, foi pênalti, mas eu não vi. Aconteceu 1000 vezes na minha carreira, eu fui lá e não vi o pênalti. O erro de direito, ele é passivo da anulação da partida. Então se eu tomo a posição da entrevista, você viu, sabia que não foi pênalti? Depois eu percebi que eu marquei um pênalti que não foi. Eu assumi um erro de direito, o clube pode entrar no tribunal e pedir anulação da partida. Perfeitamente. Só para a gente fechar essa coisa do erro. Hoje a televisão tem 402 câmeras no estádio, né? O que para o árbitro é um problema. Porque pega o detalhe, é o olho eletrônico que a gente com o olho humano não consegue chegar lá. O ponto eletrônico, que tanto falam, que o árbitro usa para se comunicar, conciliar e tal, tem negócio de vibração também, hoje a tecnologia vem para ajudar. Mas tem alguém que fala no ponto eletrônico que não seja o trio de arbitragem? Você que está fora hoje pode dar um depoimento disso. Não tem, mas o que está acontecendo é que o quarto árbitro, se ele for um quarto árbitro mais inteligente, não é a ordem que ele recebeu. Mas ele fica ouvindo, principalmente os repórteres das grandes emissoras. E quando o cara fala, olha, não foi pênalti ou coisa parecida, ele pega e sopra no árbitro, que é um grande equívoco. É igual o árbitro que chega no intervalo, liga para a mãe e fala, mãe, olha, meu jogo está passando na TV, o que falaram de mim? Se a mãe falar, olha, meteram o pau em você porque você deu um pênalti que não foi, ele volta no segundo tempo tentando compensar aquilo. Condicionado. Indo por essa linha, o árbitro então não vê melhor momento no vestiário. Intervalo do jogo? Não vê, é proibido e não pode nem usar o celular. Mas a grande maioria a gente sabe como é que funciona. A grande maioria vai fazer isso daí. E isso é muito ruim. Né? Isso é uma coisa que acaba atrapalhando o segundo tempo. Porque pior que errar é você querer compensar com um novo erro. Legal, já vou passar para o nível. Já diga aí, Luciane. O Lauro de Mauá, né, que eu quero mandar um grande beijo para ele, que ele disse que o programa é bem legal. Né, quero Obrigado, mandar um Lauro. beijo para ele. Grande abraço para você. E a Nádia é de São Paulo, ela está fazendo uma pergunta bem polêmica aqui. Vi uma vez aquela bandeirinha Ana Paula falando que há treta no sorteio dos árbitros. É verdade? Olha, Evelyn, eu já ouvi gente do meio da arbitragem também, claro que eu não vou citar a fonte, me dizer que tem bolinha fria, bolinha quente, bolinha pesada. E aí? Eu ouvi. Em primeiro lugar, que o sorteio é aberto ninguém vai ver. Então, os clubes deveriam... Eu fiz uma reportagem... Você foi uma vez? Fui. Quantos clubes você viu lá, representando, acompanhando o seu sorteio? Se eu vi um, foi muito. Acho que tinha um. Ninguém vai. Um que era interessado, que era o São Bernardo, inclusive. Eu tive na comissão de arbitragem em 2005. Né? Tive na comissão de arbitragem de São Paulo. O que acontece? Evidente que se você tem alguém acompanhando o sorteio é uma coisa, se você não tem é outra. Não estou dizendo que tem bolinha quente ou fria. Mas pelo amor de Deus, tem que sair o fulano de tal desse jogo, porque é um jogo que precisa ser um árbitro rigoroso. A gente resolve, e às vezes dá uma sorte da bolinha cair do cara. Tá certo, então. Bom, você sabe que aqui a gente hoje tem uma associação muito bacana, né? Temos um associado aqui no nosso programa, que é o Edson, o taxista, que vai aparecer aí na sua tela, o carro dele, inclusive, para você. O Edson trouxe hoje aqui o Alfredo Loeblen pro estúdio, tá aí, ó. Edson Taxista, pode passar aí pra próxima. Você vai ver o carro, um pouquinho do carro do Edson. Se você precisar que ele vá te buscar, ó. Serviços de táxi, viagens, traslados, motorista. Se você quiser contratar ele para ser seu motorista o dia inteiro, ou então levar você para outro estado, ele vai. Aeroporto tem 2 carros. Se ele não puder ir, ele manda
buscar. Tá aí, ó, amplo porta-malas, viagem com todo conforto e segurança, naqueles dias de chuva tem aquele guarda-chuva espertinho lá, ó, 7891-7588, Edson com 2 Ns.nascimento@hotmail.com, tem mais uma telinha aí pra gente fechar o carro do Edson. Aceita todos os cartões, Diner, Master e Visa, naquela maquininha que está ali em cima na primeira setinha, ó. E ali embaixo tem CD, tem ar-condicionado, carro chique, você pode colocar lá o que você quiser. Sempre então relembrando para você o contato aqui, ó, 7891-7588 ou mande um e-mail para Edson com 2 Ns, .nascimento@hotmail.com e agende com ele a sua corrida antecipadamente. Ficou com vontade de fazer parte aqui do Esporte na Rede? Anuncie, não seja por isso. 4330-3787, 0 operadora 11 de qualquer lugar do Brasil. Traga a sua empresa para cá, traga a sua marca para cá. O programa, a Luciana acabou de ler um elogio aqui, graças a Deus tem chegado muitos elogios pra gente. Programa de credibilidade que a gente tenta fazer pra você. A gente agora vai para aquele nosso amigo intervalo, e você sabe que é o seguinte, aqui a gente conta um pouquinho sempre da história da propaganda brasileira, viu, Loebner? A gente mostra aqui umas propagandas antigas, umas propagandas que às vezes o Aníbal lembra, que às vezes o Gepeto é quem lembra. Hoje nós temos, olha, tem uma, essa primeira, era um fundo branco e a bolinha era vermelha, porque era da Groselha Vitaminada Milani. E a imagem tá horrível, porque história, então a imagem tá velha, mas você vai ver Groselha Vitaminada Milani, propaganda do Nescau, lá de 1900 e Guaraná com rolha, e do Fusca de 1961. É o tempo de você beber uma água e a gente volta já já com mais Esporte na Rede. Até já. Milani é uma delícia. No leite, o refresco e no lanche. Pra tomar a toda hora. Na sua casa, na festinha, na merenda. Tudo fica. Vou mandar um beijo pra tua esposa agora. E o nome não se engane. Groselha vitaminada. Milani. Também com sabor morango e framboesa. Novo Nescau, gostoso como uma tarde no circo. O novo Nescau é vitaminado e é leve. Pode ser tomado a qualquer hora do dia ou da noite. E é instantâneo. Basta pôr uma colher no copo, mexer ligeiramente e pronto. E o novo Nescau que é? É uma gostosura. Peça à mamãe o novo Nescau, um produto Nestlé garantido. Por que Volkswagen? Radiopatrulhas precisam de veículos rápidos e ágeis. Veículos que possam ser conduzidos facilmente através do denso tráfego das grandes cidades, a fim de que cheguem ao lugar do chamado no mínimo espaço de tempo. Veículos dotados de um arranque rápido e cujo motor seja indiferente à temperatura externa. Que possam fazer conversões diretas, sem demoradas manobras, mesmo em ruas estreitas, e que possam estacionar nas menores vagas. O emprego de veículos Volkswagen pela Polícia Paulista é uma excelente prova de uma das mais destacadas qualidades do Volkswagen. Sua extraordinária agilidade e versatilidade no tráfego intenso. Qualidades que estão ao seu alcance no Brasil inteiro. Procure o seu revendedor Volkswagen. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Que beleza, propagandas antigas. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Esporte na Rede. Grifado ainda, hein? Bom senso, sublinhado em automóvel. Era bem diferente a linguagem da propaganda brasileira de antigamente pra cá, né, Nico? Com sotaque, Volkswagen, o bom senso em automóvel. E Gepeto me contou aqui que tem uma foto com esse carro de polícia aí da Volkswagen, viu? Eu tinha um quando criança que era de brinquedo, né? Ele não, eu tirou um real mesmo, viu? Com esse da propaganda aí. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo aqui na volta do Esporte na Rede pra dona Maria Olindina. Beijo pra você que acompanha sempre a gente aqui. Muito obrigado pela dica que a senhora mandou aqui via Gepeto, viu? Maria Olindina, um grande beijo, assista sempre ao nosso Esporte na Rede. Luciano e Bruno, contatos para o internauta participar com a gente? Se ainda não participou, ainda dá tempo de participar aqui do programa, tá? Na sua direita, na opção Participe, você pode mandar sua pergunta, o seu comentário, que a gente lê aqui ao vivo. Agora, se você está assistindo o programa na reprise, é muito simples também. É só mandar um e-mail para UpTV Esporte na Rede, tudo junto, @gmail.com, como está aí na sua tela. UpTV Esporte na Rede, @gmail.com. E quem quiser responder a enquete desta noite, qual é, Luciano? Exatamente. A enquete dessa noite é a seguinte: como você avalia o futebol da seleção brasileira? É péssimo, ruim, médio, bom ou ótimo? O que você acha? Vote aí com a gente, então, como você Entra aí e avalia participa. o futebol da seleção brasileira, péssimo, ruim, médio, bom ou ótimo. Por aqui dá um mediano. Você não respondeu, né, Aníbal? Você chegou um pouquinho atrasado. O que você acha aí do nível para responder? Eu acho que tá médio, né? Pode melhorar bem mais.
Acho o Mano Menezes um técnico muito conservador. Ele já provou isso no Corinthians, no Grêmio também. Ele não ousa. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais ousado. Hoje mesmo ele tirou o Ganso para colocar o Elias. Poderia ter colocado o Lucas no lugar do Ganso, né? Na frente ele poderia ter colocado o Hulk para jogar com o Ronaldinho e com o Neymar. Só mais pra frente que ele ousou um pouco e a seleção mostrou um pouco mais de futebol. Então, o nível não está ruim, mas também não está ótimo. Então eu fico no meio termo aí, o futebol tá médio, podendo melhorar bastante. Legal, você que sempre acompanha Esporte na Rede sabe que na volta do intervalo é hora de quadro especial para você, hoje vestindo a camisa. Alexandre Aníbal chegou e tá aí para você a arte, ó. Vestindo a camisa, Luciane Bruno vai aqui ocupar o meu posto para que você veja de quem é a camisa de hoje. Um pouquinho mais para cá, só você mais um pouquinho, que aí ele pode pegar nas duas câmeras, isso. Vamos mostrar aí de quem é a camisa. Diga aí, Alexandre Aníbal. Bom, hoje estamos homenageando com uma camisa retrô da década de 50, a líder da Série B, a Associação Portuguesa de Desportos. Essa camisa foi usada na época áurea da Portuguesa, na década de 50, quando a equipe do Canindé ganhou 2 títulos do torneio Rio-São Paulo. Nessa época também jogava na Portuguesa o Brandãozinho, o Pinga, o Djalma Santos, Humberto Tosi, grandes jogadores que inclusive conquistaram um título muito desconhecido para o Brasil, que é a Fita Azul. A Fita Azul é um torneio, é um galardão que é dado para as equipes que ficam invictas quando faziam as suas excursões no exterior. Então o detalhe, muita gente acaba se perguntando o porquê desta cruz no símbolo da Portuguesa. Não é essa pra cruz, ninguém, não, né? Não. Tá, essa cruz é a cruz da Ordem de Avis. A Ordem de Avis, que foi a dinastia dos reis de Portugal, desde o início da formação da nação portuguesa até 1580, quando aí a Espanha tomou o trono de Portugal, né? Porque não havia herdeiros. Então, inclusive essa cruz de Avis, ela tem aí um significado porque a data de fundação da Portuguesa é no dia 14 de agosto. E nesse dia 14 de agosto houve a Batalha da Aljubarrota. Esta Batalha da Aljubarrota foi quando os portugueses ganharam dos espanhóis e se afirmaram como nação. Então tá aí a história do símbolo da Associação Portuguesa de Desportos, grande equipe do futebol brasileiro. Muito obrigado, nossa modelo Luciane Bruno, por estar vestindo a camisa da gloriosa Associação Portuguesa de Desportos. Deve subir, né? Com certeza. Eu acho muito difícil que não suba, até porque tem aí muitos jogos pela frente e precisa fazer em torno de 20, 25 pontos. Já está com 41, praticamente subiu. Tem que subir, aliás, depois dessa aula que eu tive aqui, né? Tenho que agradecer. Tem que subir, mas tem que se preparar para não fazer bate e volta todo ano, né? O português está na hora de se definir. Não basta dizer que é grande, tem que ser grande. Não é à toa. Faz tempo que ela não é grande. Não é à toa que chamamos o garoto aqui de a enciclopédia da bola. Não é brincadeira, não. Foi uma aula. Acrescenta sempre muito aqui ao Esporte na Rede. Falando então agora de Campeonato Brasileiro da Série A, a rodada para você que está aí na tela, ó, eu vou pedir para que você analise alguns jogos, Aníbal, e o Loeblin vai analisar a arbitragem de alguns jogos que eu separei, alguns mais importantes. Então só para você a rodada, ó. Nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, jogo 1000 de Rogério Ceni no Morumbi, 4 da tarde, São Paulo e Atlético Mineiro. Mesmo horário de Botafogo e Ceará no Engenhão, mesmo horário de Inter e América Mineiro no Beira-Rio, mesmo horário ainda de Avaí e Santos na Ressacada. Aí um pouquinho mais tarde, 10 para as 10 da noite, naquele horário ótimo para ser no estádio de futebol, depois tem que voltar a trabalhar no dia seguinte, né? Tá aí, ó. Então tem Cruzeiro e Fluminense no Parque do Sabiá, Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada e Atlético Goianiense e Figueirense no Serra Dourada. E a rodada termina então na quinta-feira, com Vasco e Coritiba em São Januário, 8h30 da noite. Mesmo horário para Bahia e Grêmio em Pituaçu. E um pouquinho mais tarde, o clássico aí das multidões, Pacaembu, Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo, que é um jogo que todo mundo estava esperando para que acontecesse, estava marcado para dia 7 de setembro, e aí por conta do jogo da Seleção Brasileira, que a CBF não tem o menor respeito com o Campeonato Brasileiro, marcou o jogo no meio do campeonato, e aí teve que adiar aí o jogo do Corinthians e Flamengo para quinta-feira. Jogando para as 21h50. Péssimo. Pois é, deixa eu separar aqui então, eu peguei alguns jogos que a gente separou mais importantes, vou pedir para você fazer a análise rapidamente do que seria a partida, a projeção, e o Loeblin vai analisar o árbitro. Então temos aí Avaí e Santos na Ressacada. O Avaí Santos, o Avaí sempre muito forte em casa, ganhou do Corinthians, ganhou do Flamengo, ganhou de grandes adversários aí. O Santos vai ter uma pedreira lá na Ressacada, porque além de tudo o Avaí está ameaçado do rebaixamento, então é sempre um adversário muito duro. Loeblin, apita Gutenberg de Paula Fonseca, FIFA Rio de Janeiro.
O Tenberg é meio guinho, né? Ele é meio grandão, assim, meio desengonçado, mas ele tem meio, uma... o quê? Meio guinho, lembra do guinho, do desenho do guinho? Mas ele tem uma boa interpretação dos lances. Agora, não é um jogo que exige muito, né? Apesar da situação do Avaí, o Santos não é um time disciplinado e nem o Avaí. Então a arbitragem não tem tantos problemas. São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. Jogo 1000 de Rogério Ceni. Jogo 1000, grande festa, 25 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Devemos ter casa cheia no Morumbi, 7 de setembro. Acredito que o São Paulo deva passar pelo Atlético sem maiores problemas. Apesar de que o São Paulo joga melhor fora do que dentro de casa. Mas o Adilson vai ter 5 jogadores de volta depois de contusões e suspensões. Então acredito que o São Paulo venha mais forte do que o Atlético. Apita Péricles Bassols, Pegado Cortez, Rio de Janeiro, classe especial, é isso, Léo? É o antigo aspirante à FIFA, né? Então é meio termo, né? Não sabe se vai ou se volta. Na verdade, é um árbitro bom, é um jogo... Deixa pra lá, depende de circunstâncias, né? É um jogo difícil pela condição do Atlético Mineiro, que pro Atlético Mineiro não é festa, né? É um jogo difícil de estar lá no rebaixamento, vem de 2 boas vitórias, mas é um árbitro que na escala em si é melhor pro São Paulo do que pro Atlético. Ele sente um pouquinho a pressão. Como vai ter casa cheia, é melhor para o São Paulo. É o que chamamos de árbitro caseiro, entre aspas. Não. Time da casa. Não é isso. O caseiro é aquele que realmente vai lá. É que ele tem uma tendência a não suportar pressão. Então, 2, 3 reclamações, na 4 ele acaba marcando para o time da casa. Dos jogadores, você disse. Da torcida, a pressão da torcida. Né? Então acaba sendo caseiro, dá quase na mesma. Cruzeiro e Fluminense, Aníbal. Bom, o Cruzeiro vem de um empate aqui com o Palmeiras, né? O Montijo fez um belo gol. O goleiro do Cruzeiro pegou o pênalti do Marcos Assunção. O Fluminense vem de um resultado histórico, perdia por 2-0 do Atlético Goianiense. O Rafael Moura ainda errou um pênalti nos últimos 10 minutos. O Fluminense conseguiu a virada lá em Volta Redonda, vem muito com moral, vem bastante motivado para esse jogo. Acredito que o Fluminense deva pelo menos sair de lá com um empate. Apita Guilherme Sereta de Lima, São Paulo CBF 1. É o outro modelo aí, né, que é modelo. Só definir se ele apita futebol ou que esse é modelo. As duas coisas não combinam, não dá certo. Então é um bom árbitro, nada mais do que isso. É um jogo difícil, campo pequeno. O Fluminense ganhou, mas o terceiro gol estava impedido do Fluminense. É um jogo difícil de arbitrar. Próximo jogo para você, Aníbal, Atlético Paranaense e Palmeiras. Uma guerrinha na Arena da Baixada. Bom, sempre é muito difícil você jogar na Arena da Baixada. O Palmeiras, já há 2 campeonatos brasileiros, joga melhor que o Atlético Paranaense e é prejudicado pela arbitragem na Arena da Baixada. Eu acredito que o Atlético ele está num momento assim meio de transição. O Renato Gaúcho saiu, né? E teve um novo técnico que assumiu a equipe do Atlético Paranaense, Antônio Lopes. E o Antônio Lopes e o Atlético vem de uma goleada, perdeu por 4-0 do Grêmio. Palmeiras também vem mais ou menos cambaleante, porque empatou com o Cruzeiro. Acredito também que sai um empate nesse jogo. Apita Marcelo de Lima Henrique, Rio de Janeiro FIFA. Eu considero meio trapalhão, viu, Marcelo? E tem um outro problema. O gramado está muito ruim na Baixada. Talvez seja o pior gramado do Campeonato Brasileiro. A bola quica muito. Quando a bola quica muito, tem mais choque. E o árbitro tem que estar mais próximo do lance para poder interpretar o que foi casual ou não. Não é o árbitro para esse jogo. Eu não gosto dessa escala. Acho que devia ser um árbitro com melhor funcionamento físico para esse jogo. Aníbal, Vasco e Coritiba. Vasco e Coritiba em São Januário. Coritiba vem motivado depois da vitória contra o Corinthians. O Vasco perdeu por 4-1 do América, mas em casa é sempre muito forte. E vai ter a volta do Dedé, né, o zagueiro. Acredito que venha mais fortalecido e talvez confirme o favoritismo jogando em casa, vence. Apita Jefferson Schmidt, Santa Catarina, não conheço, é novo? Nesse processo de renovação, é um jogo para botar um árbitro mais novo. O Vasco, apesar de estar numa boa colocação no campeonato, está classificado para a Libertadores. A gente percebe que alguns jogos do Vasco ele vai para não perder, ou até vem para perder, como foi no caso com o Palmeiras aqui na Sul-Americana. E o Curitiba, que é aquela sensação toda, também não é nada disso, né? É aquele que parecia ser, mas não é. Então, que notícia. Então o que acontece? É um jogo para você botar um árbitro mais novo. É um campo difícil de apitar, mas acho que ele pode ir bem no jogo. Para finalizarmos, Corinthians e Flamengo no Pacaembu. Corinthians e Flamengo, há um mês atrás, nem isso, né? Eram as 2 melhores equipes do Brasil, assim, disparado. 2 grandes equipes, Flamengo invicto. Exatamente, o Flamengo invicto durante muito tempo, Corinthians com uma sequência arrasadora de jogos. Quando o Ronaldinho Gaúcho foi convocado, teve jornalista aí que fez um carnaval na televisão, dizendo que
não ia poder, que era um absurdo que o Ronaldinho... Bom, enfim. Podemos citar aqui, todo mundo citou o Renato Maurício Prado, Exatamente. assumido, inclusive. Bom, enfim, o que aconteceu depois de algumas rodadas, tanto o Corinthians quanto o Flamengo não estão nos seus melhores dias, né? O Corinthians a torcida do Corinthians deve lotar o Pacaembu, mas o Corinthians jogando em casa também não tem mostrado aquele furor ofensivo que nós temos visto nos últimos jogos. Eu acredito que o Flamengo tira ponto do Corinthians em casa. Eu não vou arriscar um palpite assim, mas eu acredito que ou dá empate ou o Flamengo vence. Vai segurar a bucha no Pacaembu, Márcio Chagas da Silva, Rio Grande do Sul, aspirante à FIFA. É um jogo muito difícil, por vários motivos, né? Primeiro, ele não é um árbitro, ele é um árbitro bom, tecnicamente coloca bem, mas não está pronto para suportar a pressão num jogo desse. Segunda coisa, os dois times passam por um mau momento. O árbitro tem que fazer a leitura do jogo antes de ir para o jogo. Então, o Luxemburgo brigou com os jogadores do Flamengo. O Corinthians tem uma fase difícil, caindo, não fazendo pontos. Para levar isso para a arbitragem, para transferir a responsabilidade, é um pulinho. Que foi o que o Tite fez no jogo contra o Curitiba. Falou uma bobagem tremenda em relação que tem que expulsar o jogador cheio de jogador do Curitiba, que não é verdade. Era só cartão amarelo. Então, eu acho que é um árbitro bom, tecnicamente um árbitro que não é muito conhecido, é muito rigoroso disciplinarmente, mas tecnicamente ele vai bem. Agora, é o jogo mais difícil da rodada, é claro. É engraçado, né? Técnico só fala mal do árbitro quando às vezes erra, entre aspas, com o time dele, né? Quando erra a favor, o Corinthians teve um pênalti marcado contra o Grêmio, vergonhoso, aqui no Pacaembu, que não foi absolutamente nada, e aí disso ele não reclama, né? Só reclama quando erram contra, entre aspas, que não foi nenhum erro, como disse aquilo são as reclamações recorrentes de teoria da conspiração, de tantos pênaltis a favor de tantas equipes. Isso não existe. Arrumada do Flamengo, aquela coisa toda. Se você for falar com alguns cariocas, eles acham o seguinte: o Flamengo tem mais torcida, está arrumado o Flamengo. A mesma coisa de São Paulo com relação ao Corinthians, né? É uma pena isso daí. Os árbitros erram pouco. Eu acho que tem um estudo da FIFA que o árbitro erra em média 3% das decisões que ele toma no jogo. Ele toma em média 300 decisões por jogo, tudo, lateral, falta, vantagem, 300 por jogo. Se ele erra 3%, são 9 vezes em 300. O problema é quando ele erra, assim, inverter um lateral, uma vantagem que não foi, ninguém fala nada. O duro é quando desses 9 acaba tendo algum lance dentro de área. Capital, que aí interfere no resultado. Aliás, você falou que é um jogo difícil, o Corinthians e Flamengo no Pacaembu. É melhor para o árbitro apitar um jogo mais morto ou é mais legal apitar um clássico? É diferente, depende da situação. Depende do estádio, da condição do gramado. Porque, por exemplo, quando você vai apitar vou dar um exemplo, o Palmeiras e Corinthians, que é um jogo que vale alguma coisa para os dois, eles jogam bola. Quando você vai apitar um Palmeiras, por isso que um dos dois está fora por algum motivo, o árbitro tem que se precaver, porque a chance de uma confusão é muito maior. Então, o legal para o árbitro é muito relativo. Ele tem que fazer uma boa leitura do jogo. O árbitro que fala assim, não leio o jornal, não sei o jogo que eu vou apitar, está errado. Ele tem que saber o jogo que ele vai, tem que conhecer como é que o time joga. Se o time joga só pela esquerda, vamos colocar pela esquerda. E até quando os dois times estão a fim de jogar bola, o árbitro não aparece no espetáculo. Porque eles estão justamente a fim de jogar, ir para cima, chutar gol, e o árbitro acaba nem aparecendo. Agora, quando perfeita a tua colocação, quando um quer jogar bola e o outro quer amarrar o jogo, e aí o árbitro acaba fazendo de uma certa forma o jogo desse time e acaba, às vezes, enervando o time que quer jogar bola, né? Que foi o grande erro ontem, o Wilton Sampaio, que é um bom árbitro, do Distrito Federal, que apitou Corinthians e Curitiba, ele perdeu uma chance de se consagrar, porque ninguém entendeu o que ele ia fazer. No primeiro tempo ele tinha que parar o jogo, se ele não lembrava quem estava fazendo muita falta, o jogador, chamar o capitão do Curitiba e mostrar um cartão amarelo pro capitão do Curitiba. Ia cair o mundo, porque ninguém ia entender nada, ia chamar ele de louco, mas ele ia mostrar um conhecimento de regra muito grande, ia mostrar para que os jogadores não conhecem e que os treinadores não conhecem. Legal. Por mim, Kleber, ficar conversando com você a noite toda, viu? É que como a gente tem pouco mais de 10 minutos de programa aí, eu tenho muita pergunta para te fazer, mas eu vou selecionar duas aqui, porque a gente ainda tem que falar de Fórmula 1. Seguinte, nós, jornalistas, pessoal da imprensa esportiva, tem um time de coração, todo mundo tem, e vai ser jornalista esportivo por isso. Porque, na verdade, às vezes a gente alimenta só de ser jogador de futebol, né? Então a gente se aproxima do futebol de alguma maneira. O árbitro também, né? Ele vai se aproximar do futebol de alguma maneira. O cara gostava de futebol quando era pequeno e tal, e vai tentar se aproximar do futebol. Claro. Mas como é que você chega a ser árbitro? Porque a gente foi jornalista, jogador é jogador. Como é que você foi parar em árbitro? Olha, primeiro você tem toda a razão. O árbitro que fala que nunca torceu, está mentindo.
Acontece que quando você chega no futebol, você muda a tua concepção, você não consegue torcer dentro de campo, e o que é pior, quando eu parei de apitar, eu falei assim, eu vou voltar a torcer agora, nunca mais é a mesma coisa. Eu já não consigo assistir o jogo. Já vejo o árbitro, o posicionamento. É o mesmo caso nosso. Exato. A gente fala, as pessoas não acreditam, porque você passa a torcer para o seu trabalho. Claro. Para torcer para você ir bem, não importa se o time está em campo ou não. É evidente. No meu caso, eu jogava bola na Várzea, né? Jogava no gol lá no Parque do Povo em São Paulo, e quando eu não estava jogando, eu estava apitando o jogo, assim, dos outros times. E aí um cara da federação viu, falou para mim, você não quer fazer o curso da federação? Que é o Almir Laguna, né? Ex-árbitro de futebol. E eu fui da federação, eu fiz o curso, mas honestamente, nunca imaginei que ia chegar ao quadro da FIFA. Foi uma coisa muito prazerosa, né? E tenho orgulho disso. Foram 2 prêmios de melhor árbitro 2 anos seguidos, 2000 e 2001. E realmente me deixam bastante agradecido e isso não tem como sair, eu sempre digo, né? De uma maneira ou de outra eu estou na história de futebol e eu tenho muito orgulho disso. Legal, e a outra é o seguinte, você falou aí do time e tal, e pro internauta é bom a gente colocar isso como informação. Se você quiser procurar a história do Alfredo Santos Loevlin, por que ele saiu da arbitragem precocemente, então a gente não abordou aqui no programa porque foi uma briga com o Armando Marques, houve caso da súmula do jogo, enfim, tem toda uma explicação no programa que chama Direito Esporte Clube, tá no YouTube, você acha esse programa, porque a gente não queria perder tempo com isso, queria aproveitar a experiência do Loevlin enquanto ex-árbitro para falar um pouco de arbitragem no programa, que eu acho que é um assunto muito mais interessante ele ficar se apegando a essas pequenas coisas. Claro, isso foi um grande fato para ele, mas hoje já é uma pequena coisa para a gente poder ficar trazendo aqui, polemizando, tá? Então, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, o que você acha, enquanto árbitro do Armando Marques, enquanto árbitro, enquanto pessoa a gente já sabe o que você pensa, mas enquanto árbitro? Olha, enquanto árbitro eu não posso falar um A do Armando Marques até 16 de dezembro de 2001. Ele nunca me pediu para ajudar o time. Nunca ninguém tinha te pedido nenhum favor, entre aspas? Não. Na CBF, na Federação Paulista, em qualquer lugar? Eu acho que o árbitro recebe alguns recados, né? Por exemplo, eu apitei um jogo de São Paulo em Araçatuba uma vez, expulsei 4 jogadores do São Paulo em Araçatuba, recebi elogios até do presidente da federação na época e fiquei 2 meses fora de escala. Então eu acho que você recebe recados através de suas escalas. Então, até então, eu não posso falar do Armando, nunca me pediu nada, nunca ensinou nada, pelo contrário, sempre foi muito digno, sempre foi uma pessoa que me instruiu bastante, aprendi muito com a experiência dele, não posso dizer nada enquanto árbitro. Tá, eu posso. Eu vou te dizer uma coisa. O Armando Marques, se você for pesquisar na Federação Paulista de Futebol, no livro que conta a história da Federação Paulista, você vai chegar em 1971, vai ver que a final foi entre Palmeiras e São Paulo, e ele anulou um gol do Leivinha, que ele disse que foi com a mão e foi com a cabeça, claramente. O Dulcílio Vanderlei Bosquila era o auxiliar na época, correu pro meio, ele falou, você quer me complicar. Esse foi um erro bizarro. O outro, decisão de 73 do Campeonato Paulista, Santos e Portuguesa. Acho que foi o único árbitro na história a errar contagem de pênaltis. Isto é uma vergonha, isto é um absurdo. E outra, pela última declaração que eu me pauto para falar do cidadão Armando Marques, que eu nunca gostei como árbitro, nem como pessoa, não conheço pessoalmente, mas nunca gostei só de ver pela imprensa e como árbitro principalmente. Ele disse o seguinte quando estava no comando da arbitragem uma vez da CBF. Hoje os árbitros são mais fracos, porém são honestos. O cara que dá uma declaração dessa, você espera o quê? O quê do Armando Marques? Vamos dar um pouquinho então de Pato Paragan, seleção brasileira. Fala de Fórmula 1 para você ver os resultados aí na sua tela do GP de Spa-Francorchamps. Vai aparecer aí só para eu comentar um pouquinho com a Aníbal do Vettel, que voltou a vencer, olha lá, Aníbal. O Vettel ganhou, o Mark Webber foi segundo, James Button terceiro, Fernando Alonso quarto e o Schumacher quinto. Na tela seguinte, vai completar o grid de chegada de Spa-Francorchamps. Vamos lá, vamos completar o grid. Corridaça do Vettel. Espetacular, eu acho que só sai da mão dele. Não perde mais o campeonato, né? Nico Rosberg foi o sexto, Adrian Sutil o sétimo, Felipe Massa, o brasileiro, o oitavo, Vitaly Petrov o nono e Pastor Maldonado, venezuelano, da Williams, o décimo. Só para você conferir então a classificação do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Sebastian Vettel 259, primeiro Mark Webber 167, Fernando Alonso terceiro 157, em quarto Jenson Button, o inglês com 149, seguido de Lewis Hamilton 146. Fechando os 10 primeiros pilotos, Felipe Massa sextos com 74, Nico Rosberg alemão em sétimo com 56, Michael Schumacher subiu um pouquinho, estava em décimo, subiu um pouquinho, agora com 42 em oitavo, Vitaly Petrov 34 é nono, Nick Heidfeld 34 também o décimo. Próximo GP vai aparecer aí na sua tela.
é o circuito de Monza, na Itália. Tá aí, vai ser no próximo domingo às 9 da manhã. 5.793 metros, quase 6 km, 53 voltas os pilotos darão por aí. É o circuito mais rápido da Fórmula 1. E por isso eu sempre falo aqui que eu sempre gostei de jogar videogame, não esconde ninguém. Eu adorava esse circuito de Monza, porque é muito fácil, você só punha o pé no acelerador e virava pouquinho. A curva mais complicada desse circuito de Monza é a parabólica, né? Que é uma curva de 180 graus que eu, quando jogava videogame, sempre rodava nela. Mas essa corrida o GP da Bélgica é espetacular por vários motivos. Primeiro pela pista, que é uma pista fora de série, ela tem todos os atributos que são exigidos de um piloto, curva em alta, curva em baixa, redução de marcha de sexta para segunda, então é um circuito que exige bastante. E mais uma vez, né, meu caro Leandro, o Sebastian Vettel deu um show e acredito que não sai da mão dele mais esse título. E a gente até tem que fazer o registro do Bruno Senna, né? Ele estreou, não completou a prova, infelizmente, mas até o final do ano temos mais um brasileiro na Fórmula 1. Patrocinado só pelo Eike Batista, só. Que tem pouquinho dinheiro. Pouquíssimo dinheiro. Tão pobre quanto eu, imagina, pelo amor de Deus, quisera eu, viu? Só pra arredondar a Fórmula 1 aqui, eu jogava no Mega Drive, o Super Monaco GP. Super Monaco GP, e aí grande. a gente pegava essa pista de Monza, e você falou do câmbio, né? A gente chegava na curva que reduzia todas as marchas, fazia um barulhão no câmbio, e quando saía pro pit stop, o câmbio estava totalmente arrebentado. Tinha que parar lá e consertar tudo. Deixa eu mostrar pra você, então, o blog. Coloca aí na tela pra gente, só pra você ver. Blog, dê uma passadinha lá pelo meu blog, leandrojornalista.blogspot.com. Veja sempre as fotos toda terça-feira do programa de segunda anterior. Aí está a foto com a equipe, olha lá, ó. Lá estão, quase quem nunca aparece, olha lá, o Marco Antônio Ribeiro, o Trio de Marcos está lá, Marco Antônio Ribeiro, Marco Perinho Leite e Marco Antônio Joares, o GP tá agachadinho lá, como ele mesmo se denominou, esse senhorzinho simpático. Então você passe no blog, passe aí e fique aqui com a gente, aproveite, sempre é bom lembrar, anuncie aqui também no nosso Esporte na Rede, 4330-3787, 0 operadora 11 de qualquer lugar do Brasil. Passe aqui, traga a sua empresa pra cá, credibilidade pra você, aqui com certeza garantida, não é, Luciane e Bruno? Sempre credibilidade aqui. Muito obrigado por mais um Esporte na Rede, viu? Obrigada a você, boa noite, Leandro. Boa noite ao Alfredo, né, o nosso convidado. Muito obrigado pela presença, foi um prazer conhecê-lo. Boa noite, Aníbal. E pra você, uma ótima noite, até semana que vem. Tenham todos um ótimo feriado, né? Uma ótima semana. Grande beijo pra você. Alexandre Aníbal, muito obrigado por mais um Esporte na Rede, embora um pequeno atraso. Quero lembrá-los que amanhã é a festa de comemoração do aniversário de Luque Ravanelli. E aí o negócio vai pegar, porque falaram que ninguém vai sair lá antes das 5 da manhã, já que é véspera de feriado, ninguém vai sair antes das 5 da manhã. Olha, é perigoso, vai ter gente caindo por aí. Deixa pra... Aníbal, obrigado, viu? O nosso taxista, gente. É verdade, bem lembrado, boa. Bem lembrado. Obrigado, Leandro. Precisando vai de São Nascimento. É isso aí, obrigado, Leandro. Mais uma vez, desculpe o atraso ao nosso grande amigo internauta. Questões aí alheias à nossa vontade, mas na próxima semana estaremos aqui mais uma vez para fazer esse grande programa que é Esporte na Rede. Obrigado para o Loeblin também, para a Luciane. Grande abraço. Loeblin, pra gente fechar aqui então, a Luciane falou do Edson, você veio com ele hoje, né? Gostou do carro? Bacana? Por tranquilidade total, responsabilidade e tranquilidade. Então tá bom. Obrigado, Loeblin, por ter vindo aqui ao Esporte na Rede, gentilmente aos nossos estúdios. Foi muito enriquecedora essa participação pra gente, viu? Eu que agradeço o convite, foi um prazer muito grande, a gentileza de vocês, estou à disposição, sempre que possível, para falar desse assunto polêmico que é a arbitragem. Legal, e principalmente vou ler a sua coluna lá no Agora, viu? Por favor, você e minha mãe, já são dois. Opa, então tá bom. E qualquer dúvida com relação à arbitragem, eu vou te ligar lá pra gente poder falar aqui no programa, viu? Falei com o Loeblin e disse assim assado. Pra encerrarmos então o programa de hoje, sempre encerra com uma frase, hoje um pequeno versinho, né? Na verdade, um pequeno pensamento do Dalai Lama, que é uma verdade, às vezes a gente trabalha demais, não percebe, acaba perdendo um pouco da nossa saúde. Ele diz assim, ó: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, se esquecem de viver o presente. De forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Não deixe que isso aconteça com você. Viva intensamente, mas viva pra valer. Não morra como se nada tivesse acontecido, não. E pare de se preocupar tanto lá com o futuro. Vamos viver aqui o nosso dia a dia, que é mais importante. Por isso que estamos todos reunidos aqui hoje no Esporte na Rede. Estiveram com você nesta noite, nosso trio de Marcos, Marco Antônio Joares na câmera e na fotografia, Marco Antônio Ribeiro na coordenação de switcher, Marco Perinho Leite na direção de imagem.
Na supervisão de Mara Rodrigues Alves, sempre estúdio, Luciane Bruno, contato com o internauta, Alexandre Aníbal, a análise do nosso comentário, e também direção geral do nosso Luke Ravanelli, direção artística da Liliana Gonçalves e a apresentação desse que vos fala, Leandro Martins. Recadinhos para você, acesse o Esporte na Rede sempre, no site da Up TV, vai ficar uma semana para você o programa, você pode acessar e assistir a hora que você quiser. Ao vivo, sempre, na segunda-feira, sempre 15 para 7 da noite. Eu já vou trazer um pouquinho mais o horário normal, 15 para 7 da noite. A seguir, você fica com o programa Dulce Galindo e a gente se vê na segunda-feira que vem. Muito obrigado e até lá. Tchau.